Bom, gente, boa noite, então, boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês mais um dia aqui para essas nossas aulas de teologia ascética e mística. Só lembrando, né, que nós comentamos na semana passada a respeito do fim último do homem. Antes, deixa eu só dar um recadinho para vocês, bem rapidinho, a respeito do livro, O Teologia da Perfeição Cristã, que eu até tinha feito a enquete desse livro aqui. Eu tinha feito a enquete lá no grupo, eu ainda não tive resposta lá do pessoal da editora. Eles falaram que. Boa noite, Juliana. Eles falaram que eles estão revendo essa questão de conseguir um desconto a mais no livro ou não, então eu estou aguardando, tá? Mas eu creio que vai dar certo sim, só que a gente vai ter que esperar talvez algumas semanas até eles se acertarem lá, tá bom? Bom, então a gente vem trabalhando, né? A gente começou na semana passada. A gente está trabalhando os princípios fundamentais, né? O que que fundamenta, né, essa nossa vida ascética e mística, né? E na semana passada a gente viu o primeiro ponto, né? E um ponto que é crucial para a gente poder caminhar, né, poder seguir para frente, que é a finalidade. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? O começo começa pelo fim. Então, se eu não sei qual que é o meu fim, qual é a minha finalidade, para onde eu vou, para onde eu estou indo, fica muito difícil a gente dizer ou a gente trilhar os caminhos, né? Porque se eu não sei para onde estou indo, a gente anda sem rumo. E se a gente anda sem rumo, facilmente a gente pode cair em algo, cair em algum lugar não desejado. Então é muito importante a gente ter consciência, né, de qual que é a minha finalidade, né? Eu, enquanto homem, enquanto católico, né, qual que é a minha finalidade, para que Deus me criou, tá? É... Obrigado, Juliana, sem problema. É, Então, assim, a gente precisa ter noção disso para que a gente possa trilhar esse caminho, né, e entender quais são os meios necessários. E nós verificamos na aula passada que, bom, a finalidade do homem, né, segundo o catecismo, né, então a gente tem que amar, servir e conhecer a Deus, e assim possuir a vida eterna. A gente também relembrou dos exercícios de Santo Inácio de Loyola, né, que a primeira meditação que ele faz é justamente sobre a finalidade do homem. Ele diz algo parecido com o catecismo, e sob a ótica, né, da teologia da perfeição cristã e da Suma Teológica, vou aceitar aqui o Paulo que está entrando. Em relação à Suma Teológica e à teologia da perfeição cristã, a gente viu que a gente pode dividir em duas modalidades a finalidade do homem. Então, ela pode ser um fim relativo ou um fim absoluto. O fim absoluto nós vimos que é a glória de Deus, né? E especificamente a glória extrínseca, ou seja, a glória que as criaturas promovem diante de Deus, e nós vimos que de maneira alguma Deus é egoísta, né, a ponto de criar a gente só para glorificar ele, mas na verdade isso é uma transbordação do amor que ele tem por nós, e que na verdade toda a felicidade que ele vive intimamente dentro ali da Santíssima Trindade, ele quer transbordar para a gente, né? Ele quer que a gente participe dessa felicidade. E foi por isso justamente que ele nos criou, né? E em relação à finalidade relativa, a gente viu a respeito da santificação pessoal, né? Então, a importância da gente buscar a santidade e que, inclusive, a busca pela santidade é a coisa mais importante, algo que a gente tem que colocar o maior esforço possível é na busca pela santidade, porque as coisas, elas vão vir por acréscimo, né? Então, o que a gente tem que ter maior empenho dentro da nossa vida, da nossa vida de esforço ascético, é em buscar a santidade e os meios necessários para que a gente possa alcançar de fato a santidade, né? E aí a gente viu alguns pontos referentes, né, quatro pontos referentes ao que seria essa busca pela santidade, uma forma um pouco mais concreta. E a gente também comentou que isso é uma coisa que eu provavelmente vou comentar em todas as aulas, porque eu acho isso muito interessante, e pelo menos quando eu compreendi isso, fez muito sentido para mim, e faz muito sentido até hoje, né? Que a salvação da alma de muitas pessoas está condicionada à nossa santidade. Então, na medida em que eu escolho, né, de forma de decisão mesmo, não buscar a santidade, eu estou
deixando de salvar muitas almas. E até mesmo, tudo bem, escolhi não ser santo, tá? Mas beleza, me salvei, por exemplo. A gente vai entrar no céu e a gente vai olhar para trás e vai ver a quantidade de almas que a gente deixou de salvar porque a gente não quis dar o nosso sim diante de Deus, né? Então isso é uma coisa que eu sempre vou repetir porque isso é muito importante. Inclusive, até mesmo quando a gente precisa rezar por alguém, quando a gente precisa, alguém precisa da nossa ajuda, ou a gente quer converter alguém, não há nada mais importante e mais eficaz do que nós nos santificarmos. Às vezes até soa meio tipo, egoísta, mas na prática, conforme você vai se santificando, você vai sendo sensível a ouvir a voz de Deus, né? E essa sensibilidade à voz de Deus vai fazendo com que não seja mais você quem tome as decisões, digamos assim, né? Você que guia, mas é o Espírito Santo. Então, a assertividade que uma alma santa tem, ela é muito maior, tá? E isso calha muito com o que a gente vai trabalhar hoje, que é o segundo princípio fundamental da perfeição cristã, que é sobre a Santíssima Trindade, tá? E quando a gente fala da Santíssima Trindade, a gente pode olhar a Santíssima Trindade em dois aspectos, né, sobre duas óticas, né? Primeiro, a vida íntima de Deus, né, que inclusive nós comentamos na aula passada, quando a gente se referiu à glória intrínseca, né, a glória que vem de dentro, que é produzida por Ele próprio, através desse relacionamento entre as três pessoas da Santíssima Trindade. E um segundo aspecto é que a gente pode falar da inabitação da Santíssima Trindade na alma do justo, tá? Inabitação vem de interno, né? Então é uma habitação interna que a Santíssima Trindade tem dentro de nós, que Santa Teresa diz de forma maestral que seria a sétima morada, né? Onde mora ali o rei, né? Onde está propriamente dito Deus dentro da nossa alma. E nessa aula a gente vai se deter mais esse segundo aspecto, né, que é da inabitação da Santíssima Trindade na alma do justo, porque se a gente fosse trabalhar a respeito da Santíssima Trindade em si, da vida íntima de Deus, ia acabar virando algo muito teológico e não é a nossa proposta, né? A nossa proposta é trazer coisas um pouco mais práticas, né, para a gente poder praticar no dia a dia. E acaba que a Santíssima Trindade ela tem um teor um pouco mais complexo também de explicar, de compreensão. Então, por isso que eu decidi que falar sobre a inabitação da Santíssima Trindade já seria o suficiente para a gente poder caminhar dentro desses princípios, tá? E o que, que seria, então, essa inabitação da Santíssima Trindade na alma de um justo, né? Quando a gente pega, a gente olha para o Novo Testamento, né, para algumas passagens do Novo Testamento, a gente vê como é claro essa habitação de Deus dentro da alma do justo. Jesus, ele quis deixar isso muito claro para a gente, principalmente no Evangelho de São João. Se um dia vocês tiverem oportunidade de ler do início ao fim o Evangelho de São João, vocês vão perceber como Jesus ressalta, né, como no caso João, né, ao contar a história de Jesus, ressalta bastante essa questão da vida interior, né, e é justamente isso que é a inabitação dentro da nossa alma, né. Então, tem algumas passagens do Evangelho que, por exemplo, Jesus fala, né? Se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos nele e nele faremos a nossa morada, né? Ou seja, Jesus está dizendo, ó, se alguém quem guarda a palavra dele, né? Que no caso seria quem ama ele guarda a palavra dele. Meu Pai vai amar de volta e eu e ele iremos fazer a nossa morada dentro dessa alma, né? Então, Jesus já dá indícios desse movimento interior que tem dentro de nós, né? Também tem uma passagem, aí não está no Evangelho, mas está na primeira carta de João, que ele fala que Deus, ele é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Ou seja, é mesma coisa que Jesus disse, né, na passagem de cima, né? Quem permanece no amor, permanece em Deus. E quem permanece em Deus, Deus permanece nele, né? Ou seja, demonstra essa presença real de Deus dentro da alma. Também tem uma passagem em Coríntios que São Paulo, ele fala de uma forma bem enérgica também, né? Acaso não sabeis que sois santuário de Deus, né? E que o Espírito habita em vós? Ele questiona, né, os coríntios isso, né? E ele fala bastante essa questão da destruição do santuário, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois santo é o santuário de Deus, que sois vós.
Ou seja, aqui São Paulo, ele dá fortes indícios dessa presença. Não, peraí, você é um santuário de Deus. Você não sabia que você é um santuário de Deus? E o Espírito Santo habita dentro de você? E se você destruir isso, você está destruindo o próprio Deus? Então, ou seja, ali, aqui a gente começa a perceber. Claro que assim, existem N passagens, né? N passagens, né? Que a gente poderia citar, que expressam essa mesma verdade, que Deus, ele habita dentro da alma em estado de graça, tá? Quando a gente fala de inabitação da Santíssima Trindade, a gente está falando de qualquer presença de Deus. A gente está falando da presença de Deus na alma de quem está em estado de graça, na alma do justo, certo? E muito se discutiu a respeito, né? Se discutiu, se escreveu a respeito disso, né? Entre os teólogos sobre a natureza dessa inabitação, né? Da Trindade na alma de uma pessoa justa, certo? E aí, eu queria apresentar para vocês de uma forma bem breve, para a gente não se estender muito nesse ponto, a respeito das diversas presenças de Deus. Porque, se vocês se recordarem, a gente comentou, não lembro se foi na última aula ou se foi na anterior, que Deus está presente em todas as coisas. Inclusive, eu me lembro da gente fazer um exercício, né, de imaginar um amigo imaginário e depois parar de pensar nele, né, que seria uma analogia ao ato criador, né, e que a criação funciona de uma forma muito parecida com a nossa mente, só que Deus ele consegue materializar as coisas, né? E para as coisas continuarem existindo, Deus ele precisa estar presente. Se Deus não está presente, Deus não está pensando nas coisas, elas simplesmente parariam de existir. Então ele está presente em tudo, né? Inclusive nas almas que estão em estado de pecado grave, porque senão elas não existiriam mais, né? Então a gente precisa entender quais são essas diferenças das presenças de Deus, né? O que constitui uma presença ou outra, né? Então, dentre as presenças que ele cita aqui, eu não vou passar por todas, só pelas que eu entendo serem mais relevantes e que uma maior facilidade de assimilação. Primeiro, é na presença eucarística. Então, Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. A partir do momento que o padre fala a fórmula da consagração, levanta a hóstia, ali já é o corpo de Cristo. E depois que o padre fala a fórmula da consagração do vinho e levanta a hóstia, ali é o sangue de Cristo. E Jesus está verdadeiramente presente ali, corpo, alma e divindade. E assim, a maior certeza da presença de Deus que nós temos é na Eucaristia. E por isso que os efeitos da Eucaristia que São Tomás elenca são tão primorosos. Porque, de fato, naqueles 10, 15 minutos que Jesus está ali dentro de nós, né, que a matéria do pão ainda não se dissolveu no nosso corpo, ele realmente está presente ali, certo? Isso é uma presença, né? Então, Jesus está realmente presente ali na Eucaristia. Uma outra presença que a gente chama de presença de visão, tá? O que isso quer dizer? Deus, ele está presente em todas as partes, só que nem em todas as partes ele se deixa ver. Ou seja, a gente não enxerga Deus nas coisas. A gente olha aqui para eu tô olhando aqui para o meu computador, tô olhando para as bolinhas de vocês, porque não tem ninguém com a câmera ligada, então não tô vendo ninguém aqui, mas eu não tô vendo Deus. Mas ele tá presente aqui. Porque senão as coisas não estariam aqui, né? Ou seja, Deus ele não se deixa ver em todas as coisas. Um exemplo é que se nós formos salvos, na visão beatífica, nós vamos ver a Deus no céu, ou seja, ele vai nos deixar vê-lo no céu. E o céu é justamente isso, né? O céu é uma visão constante de Deus. Você está o tempo todo vendo Deus, né? Aprendendo de Deus, estando em contato com Deus. Então, a presença de visão é uma coisa que só vai acontecer no céu, né? Ela só ocorre no céu. Depois, ele fala da presença da imensidão. Ou seja, a presença da imensidão, a gente diz respeito à criação, que foi aquela mesma presença que eu comentei com vocês anteriormente, né? Então, Deus, ele está presente em todas as partes, tá? E não pode existir criatura ou lugar onde Deus não se encontre, tá certo? Inclusive, às vezes, isso já foi um grande questionamento, inclusive, essa presença, né, essa presença de imensidão, Deus também está presente no inferno nesse sentido, porque senão o inferno, ele não existiria, certo?
Só que, claro, que a presença dele lá é uma presença de imensidão, né? Uma presença de imensidão e uma presença de misericórdia também. Porque Deus ele poderia simplesmente destruir, né? Simplesmente destruir tudo, né? Mas por misericórdia e justiça, ele mantém até mesmo as coisas ruins. Claro que para poder prevalecer a justiça dele, para ser justo, né, diante das almas que lutaram, né, pelo bem, lutaram contra a carne, pela virtude, então é justo que quem pratica o bem tenha um prêmio e quem pratica o mal tenha um castigo, né? Então, essa presença de imensidão, Deus está presente em todas as partes, certo? Todas as partes, né? E aqui no livro, o Royo Marin, nessa parte, ele inclusive divide em três maneiras essa presença, né, de imensidão. Então, primeiro ele fala da presença por essência, né, então, Deus, ele dá o ser a tudo que existe, né? Então, nesse sentido, Deus, ele está presente em todas as coisas, né, pela própria essência da coisa. Daí ele fala da presença por presença, né? Então, Deus ele tem continuamente diante de seus olhos os seres criados, né? Nenhum deles pode subtrair-se um só instante desse olhar divino, ou seja, Deus ele está o tempo todo vendo tudo que ele criou, literalmente tudo que ele criou. Nada escapa, não tem como esconder nada dele, né? E a última maneira por potência, porque Deus ele mantém todas as criaturas submetidas ao seu poder. Então, com uma só palavra as criou e com uma só palavra poderia aniquilá-las assim, se ele quisesse, né? Então, por essas três maneiras, Deus se faz presente, faz essa presença de imensidão, né? Presença em todas as coisas que existem, todas as coisas que foram criadas, Deus está presente. E a última presença que ele cita aqui, que é a presença que nos interessa, é a presença de inabitação, né? Lembrando, né? Dentro, né? E habitação. Então, é uma habitação interna, tá? Que é uma presença especial que Deus ele estabelece apenas com as almas justificadas pela graça. Então, apenas as almas em estado de graça podem ter essa presença especial de Deus, certo? E essa presença especial de Deus, ela acrescenta duas coisas que são duas coisas fundamentais para a nossa vida na graça, que é a paternidade e a amizade com Deus, certo? Você só pode ser filho e amigo de Deus se você estiver em estado de graça, tá? A primeira coisa fundamental, que seria a paternidade, ela vai se fundamentar na graça santificante. Já a segunda, né, que seria a amizade divina, ela vai se fundamentar segundo a caridade da pessoa, né? Então, conforme a pessoa for desenvolvendo a caridade. Vamos começar primeiro falando da paternidade, né? Então, assim, quando a gente olha pelo fato de Deus ele criar todas as coisas, isso não o constitui pai. O fato de você criar alguma coisa não quer dizer que você é pai daquilo, é pai ou mãe, né? O fato de você criar algo vai constituir, no caso, o criador como um autor, certo? Autor ou criador, assim como um artista, ele esculpe, né, por exemplo, uma estátua. E o artista que esculpe uma estátua ele não é pai da estátua, né? Ele é apenas o seu autor, certo? Tá, como que faz então para ser um pai, né? Para ser uma mãe? Para você ser um pai de alguém, né? Um pai na palavra literal, né? Sem ser um pai espiritual, um pai mesmo de biológico, né? É preciso você transmitir a própria vida. Então, é isso que faz um pai e uma mãe. Eles transmitem a própria vida, né? Ou seja, a sua própria natureza, ele dá, né? Ele transmite a outro ser vivente da mesma espécie. Isso configura como um pai, certo? Tá, beleza. Deus, ele nos criou. Então, enquanto criação, ele é nosso autor, ele ainda não é o nosso pai, certo? Então, para que Deus fosse, além de nosso criador, também nosso pai, de alguma forma era necessário que ele transmitisse a sua própria natureza divina em toda a sua plenitude. Assim, não é só uma partezinha. Você não é meio pai. Ou você é pai ou você não é pai. É pai por inteiro. Você transmite o todo, né? Toda a plenitude daquilo que você é capaz de transmitir. Então, Deus, para se tornar o nosso pai, ele teria que transmitir para a gente a própria vida,
né? Transmitir sua própria natureza divina, que é uma coisa que nós, seres humanos, pensando apenas na nossa limitação, nós não teríamos sem o auxílio de Deus, certo? E é exatamente esse o caso de Jesus. Por isso que Jesus ele é filho de Deus, porque Deus ele transmitiu, Deus Pai transmitiu a sua própria natureza, né? Claro que eu não vou entrar em detalhes da Santíssima Trindade, porque senão vai sair muito do foco, né? Mas é o caso de Jesus, né? Jesus ele é filho de Deus por natureza, certo? Só que Deus, ele ama tanto o homem que ele também quis isso para a alma justificada. Lógico que nós não somos filhos de Deus por natureza, mas nós somos filhos de Deus por adoção. Em razão de uma coisa chamada graça santificante, né, que Deus manda diariamente para nós, essa graça santificante, ela nos confere uma participação, diria até que meio misteriosa, né? Só que, ao mesmo tempo que é misteriosa, que é difícil de nós compreendermos, ela é muito real e verdadeira da própria natureza de Deus. Quando a gente fala de mística, nós estamos falando justamente desse campo sobrenatural, um campo que não vem natural, não é natural ao homem, né? Não é natural do homem, mas sim que Deus confere a nós, né, como uma forma de manifestar ainda mais o seu amor por nós, certo? E quando Deus ele transmite essa natureza divina dele através da graça santificante, né, na alma justificada, isso só acontece na alma que está em estado de graça, tá? A alma ela se torna verdadeiramente filha de Deus, né? Só que por uma adoção, né? Não é o mesmo caso como de Jesus, que é filho por natureza, realmente, mas a alma, em estado de graça, ela se torna filha de Deus por adoção, certo? E essa inabitação de Deus dentro da alma do justo, ela é própria e exclusiva dos filhos de Deus, tá? Então ela supõe sempre a graça santificante. Sem a graça santificante, não tem como haver essa habitação. Por isso, quando a gente peca mortalmente, o pecado mortal ele é um rompimento. O pecado mortal quer dizer assim, ó, eu não quero mais receber graça de ti. Estou bloqueando. Eu estou bloqueando o meu contato com Deus. Quando eu peco mortalmente, é como se eu estivesse falando isso. Quando eu falo isso, a graça santificante, ela não é mais capaz de entrar, de vir até mim. Né? Por isso que é necessário buscar o auxílio da confissão, para que a gente possa alcançar o perdão dos nossos pecados e a gente possa se reconciliar, a gente possa reabrir esse canal para que Deus possa mandar a graça dele, certo? Então, é nesse sentido que a gente fala, né, que essa presença de inabitação, né, ela tem essa característica de paternidade, né? Deus, ele de fato se torna um pai para nós, porque ele literalmente transmite a sua natureza divina para nós, ele deifica a nossa alma, né? E aí, a segunda característica que a gente comentou, que seria a respeito da amizade. Por quê? A graça santificante, ela nunca vem sozinha. Deus nunca manda só a graça santificante. A graça santificante, ela sempre leva consigo, e aqui eu vou me utilizar das palavras do próprio Rui Marim, que eu achei muito, muito bonito e muito bem colocado, que ela leva consigo o maravilhoso cortejo das virtudes infusas, né? Olha que bonito, o cortejo das virtudes infusas, porque de fato, a virtude, né, ela é um cortejo para nossa alma, né? Ela deixa a nossa alma mais bela nesse sentido, né? Só que aqui ele se refere às virtudes infusas, não às virtudes naturais. E aqui é uma coisa interessante destacar para vocês que nós temos dois tipos de virtude. Nós temos as virtudes naturais, que são aquelas que naturalmente a gente adquire, né? Então existe a fortaleza natural, existe a justiça natural, e nós temos as virtudes infusas, que são virtudes que são infundidas por Deus na nossa alma. Então a gente tem a fortaleza infusa, a temperança infusa, a caridade infusa, né? Todas as virtudes que são infundidas por Deus, né? Então, acaba que a gente tem um correspondente, né, entre as naturais e as sobrenaturais. E justamente quando a gente quando a gente vê, né, o processo de canonização de um santo, o que é observado, né, uma das primeiras coisas que é observada no santo são suas virtudes, a gente chama de heróicas, né, que seriam as virtudes infusas, que, ou seja, são aquele tipo de virtude, como ela é infundida por Deus, ela é uma virtude que ela é sobrenatural, então normalmente as pessoas não praticam aqueles tipos de atos, né, uma coisa própria de quem é filho, né, e amigo de Deus,
certo? E dentre as virtudes infusas, a que mais se destaca, né, e a mais importante é a caridade, certo? Por quê? A caridade, ela justamente vai estabelecer uma amizade mútua entre Deus e a alma, porque a própria essência da caridade é para isso. Quando a gente fala, né, a caridade é amor, é exatamente isso. O amor é uma amizade, uma intensa amizade, certo? Então, a caridade, inclusive, o nosso grau de santidade é medido através do nosso grau de caridade, né? Quanto mais santo nós formos, maior será o nosso grau de caridade. Quanto menos santos, menor o nosso grau de caridade. Inclusive, quando a gente peca venialmente, ou nós cometemos imperfeições, o nosso grau de caridade ele diminui. E por isso que, às vezes, a gente ouve muito se dizer, né, que tem que tomar cuidados com os pecados veniais, porque eles podem se tornar um pecado mortal, justamente porque, conforme eu vou cometendo, vou colecionando pecados veniais, a minha caridade ela vai se esfriando. Conforme a caridade vai se esfriando, eu vou ficando indiferente e, consequentemente, eu posso acabar rompendo, né, a amizade com Deus através de um pecado grave. Por isso que é importante a gente ficar de olho nisso, né? E quando Deus, né, infunde a caridade na alma, né, do justo, Deus ele começa a viver nela de uma maneira inteiramente nova. Não sei se vocês lembram daquela passagem, eu acho que está em Coríntios também, que São Paulo fala, inclusive tem uma música que é bem conhecida, se não me engano, acho que é uma música de aspersão, agora não me recordo, né? Que é aquela banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo, certo? E nesse gancho, né, falando de nascimento, também tem uma outra, uma passagem do Evangelho que Jesus fala, se eu não me engano, acho que é para Nicodemos, né? De uma das visitas que Nicodemos fez, uma visita privada que Nicodemos fez a Jesus, que ele fala que é necessário nascer de novo, né? E, inclusive, quando a gente pega o original grego, a tradução mais coerente não seria apenas nascer, mas gestar, ou seja, fazer uma nova gestação para que a gente pudesse, de fato, alcançar a graça de Deus, né? E o que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que quando nós estamos em pecado grave e nós nos confessamos, nós nos convertemos, nós nos arrependemos daquele pecado, a gente busca o perdão de Deus, é como se literalmente nascesse dali uma nova criatura, tipo, da forma literal mesmo, né? Inclusive, em alguns textos teológicos, né, principalmente de santos místicos, eles falam que é como se houvesse de fato ali uma morte espiritual, então morreu a nossa parte espiritual quando a gente peca, né? E quando a gente busca o auxílio da graça, é como se a nossa parte espiritual renascesse novamente, certo? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque quando Deus ele infunde a caridade, ele começa a viver dentro da alma de uma maneira totalmente nova, né? E ali ele já não é simplesmente um autor, mas ele é um verdadeiro amigo, né? Alguém que você pode contar a todo momento, que vai estar presente, alguém que vai dar a vida, né? Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão, né? Ou pelo amigo, em algumas traduções. Então, é justamente isso que Deus confere às almas que estão em estado de graça, tá? E Deus, ele faz justamente isso, claro, primeiro para diferenciar, né, o trigo do joio, né? Então, as almas que a graça de Deus, né, que buscam viver na graça de Deus, elas são o trigo, né? A gente sabe que a nossa alma é como uma semente, e a gente pode escolher dois caminhos para crescer. A gente pode escolher o joio, que seria o caminho dos vícios, e a gente pode escolher o trigo, que seria o caminho das virtudes, certo? Então Deus faz isso justamente para diferenciar quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus, tá? Mas principalmente Deus faz isso porque ele nos ama tanto, ele não somente queria ser um criador nosso, né? Mas de fato ele queria que a gente pudesse participar da sua vida íntima, da sua alegria eterna, né? Que ocorre dentro da Santíssima Trindade, né? E é como se Deus ele desejasse transformar-nos em Deus, digamos assim, né? Claro que não no sentido do próprio Deus em si, mas é como se ele quisesse que a gente fosse próximo a isso, né? Sabe a profecia que,
que a serpente disse para Eva quando enganou ela, né? Que se se você comer desse fruto, né? Você vai saber o que é o bem e o mal e você será como Deus, né? E o que Deus ele sempre quis para nós é justamente isso. O que um pai mais quer para o seu filho é transmitir a própria vida, né? É trazer as próprias características para o filho, é educar ele segundo os seus princípios, segundo os seus valores, né? E Deus, ele age de uma maneira muito análoga, né? Toda vez que eu falo a palavra análoga, né, eu me refiro que não é igual, não é da mesma forma, mas é parecido. Parecido e distante ao mesmo tempo, né? Porque de forma alguma a gente conseguiria se comparar a Deus, mas a gente se utiliza dessas figuras de linguagem justamente para a gente poder compreender melhor a Deus, tá? Então, de uma certa forma, Deus ele tem esse desejo, né, de nos tornar cada vez mais divinos, né? Ele anseia por isso, ele anseia por essas almas que busquem isso. Se eu não me engano, eu devo ter comentado com vocês, né, daquele exemplo, né, do ferro na brasa de fogo, né? Que o ferro na brasa de fogo ele vai aos poucos sumindo ali dentro do fogo, né? E é interessante porque a nossa natureza ela não é mudada, a gente não muda de natureza, a nossa natureza ela é elevada, ela é aperfeiçoada. A gente continua sendo criatura, homens. Só que Deus ele eleva a nossa alma, né? E é interessante essa analogia do ferro na brasa do fogo, justamente por causa disso. O ferro, depois de um tempo que ele fica aquecendo no fogo, ele vai se desfazendo e você quase não vê mais o ferro ali, mas ele continua estando ali. Só que o que prevalece é o fogo, né? Que seria essa alusão ao Espírito Santo, né? Ao próprio Deus, certo? E nós temos uma santa, né, até para a gente poder concluir também toda essa questão dessa inabitação de Deus dentro de nós. E aí, entendam, né, que é uma responsabilidade muito grande isso, né, não é qualquer tipo de brincadeira. Poxa, se eu estou buscando, né, viver verdadeiramente a vida em Deus, e estou em estado de graça, saiba, Deus ele está dentro de você, Deus está morando lá na sétima morada, esperando. Não somente esperando, mas ele está te chamando o tempo todo, né? E eu também, outra coisa que eu gosto de repetir bastante, porque durante o dia a dia, né, aquilo que a gente vai passando durante o dia, a gente acaba esquecendo disso. Mas Deus, ele tá o tempo todo nos chamando, literalmente o tempo todo, em todos os momentos ele tá nos chamando. Ele tá nos chamando agora, ele estava nos chamando há segundos atrás, há minutos atrás, há horas atrás. Ele o tempo todo está nos chamando para que a gente possa acessar a sétima morada e possa chegar até ele, né, de uma forma mais perfeita, possa ser guiado por ele. Ele está o tempo todo chamando. E aqui o Roy Marinho, ele cita bastante essa santa, né, uma santa, uma grande mística, né, que é a Santa Elizabeth da Trindade, né? Ela justamente tem Santa Elizabeth da Trindade, porque ela foi uma grande mística, né, que comentou a respeito da Santíssima Trindade, certo? E quando ela vai falar a respeito da inabitação da Santíssima Trindade na alma do justo, ela elenca ali quatro características essenciais, né, que mostra que Deus está vivendo ali, e caso a gente não perceba essas características em nós, já é um caminho, né, já é um meio para a gente poder se atentar a buscar isso, né? A primeira característica que ela coloca aqui, ela fala a respeito da fé viva, certo? O que seria essa fé viva, né, que a Santa Elizabeth da Trindade se refere quando ela fala desse modo de viver esse mistério, né, da inabitação de Deus dentro de nós, né? Então, basicamente, a fé é o que nos leva a recordar incessantemente, constantemente, esse grande mistério, né, que é permanente dentro de nossa alma. Ou seja, quando a gente fala de fé, nós estamos falando de crer. Crer, a fé é o exercício de crer na presença de Deus, certo? Esse exercício diário de buscar crer que não, Deus ele está de fato presente aqui. Ele de fato se faz presente aqui no meio de nós. Isso é a fé, né? É esse constante crer, né? É como se a fé ela nos gera
como se fosse um profundo temor de nos afastarmos da companhia de Deus. Porque ela o tempo todo nos lembra que Deus está presente, que não, pera, não quero mais me afastar de Deus, né? E sem contar que também essa fé viva, ela purifica o nosso coração, né? Da mistura com as coisas terrenas, porque constantemente a gente acaba se misturando, né? Esquecendo de Deus e acabando buscando coisas terrenas. Então a fé, ela nos ajuda nesse sentido, certo? E a gente precisa tentar se recordar da presença de Deus com a maior frequência possível. Com a maior frequência possível do tempo, a gente tem que se recordar que, não, pera, vamos pegar o São Paulo ali em 1 Coríntios, né? Eu sou um santuário de Deus. Deus verdadeiramente habita dentro de mim, né? O Espírito de Deus habita dentro de mim. E a gente deveria buscar, tentar pensar isso o máximo possível, né? Buscar nos recordar disso, buscar crer que isso de fato, e é de fato uma verdade, né? E esse deveria ser o nosso único pensamento, inclusive, né? A gente deveria ter um pensamento obsessivo, né? Em constantemente estar na presença de Deus, né? Toda alma que verdadeiramente aspira à santificação, né? Que aspira à glória de Deus, ela busca, né? Constantemente estar pensando em Deus. Porque se a gente está buscando a santidade, ela é o ver a Deus, né, no céu, então eu tenho que buscar constantemente estar na presença dele. É a mesma coisa de quando a gente pode fazer uma analogia com isso, de quando a gente casa ou se apaixona por alguém, a gente quer estar constantemente na presença daquela pessoa, a gente fica pensando naquela pessoa por horas, né? É difícil de se separar da pessoa, etc, né? Então, é uma coisa análoga. E o que é importante a gente entender? A fé, ela é intelectual, ela não é sensitiva. Então não é preciso sentir Deus. Não é preciso sentir Deus, tá? Porque a fé, ela é inteiramente suprassensível, ou seja, ela está acima dos sentidos, tá? E muitas vezes ela é inclusive suprarracional, ela está acima da razão. Às vezes a gente crer nessa presença de Deus acaba indo além da nossa própria razão, do nosso próprio conhecimento. Então, a fé ela não é algo que simplesmente você sente, tá? Ah, tô sentindo a fé, tô sentindo um arrepio, tô sentindo um calafrio, tô sentindo isso, não sei o quê. Não, isso não é fé. Isso pode ser uma ação do Espírito Santo, pode ser que Deus esteja te tocando de uma maneira específica, mas a fé, ela é intelectual, tá? Não precisa de sentimento, você simplesmente pode fechar os olhos agora e crer na presença de Deus. Deus verdadeiramente está aqui. E você confirmar isso, né? Puxa, não, Deus realmente está aqui, né? E é até interessante que a prova de que, de fato, como a gente faz para a gente compreender se a gente fez um ato de fé ou não, né? O próprio fato de você crer que Deus, que Jesus está presente aqui, isso já comprova que você fez um ato de fé. Porque só é possível você crer se Deus ele mandar a graça. Se Deus ele não mandar a graça, você não consegue crer. A gente só crê porque Deus manda. Se Deus não mandar, a gente não consegue. Então, se a gente crê agora, nesse momento, que Deus está aqui e ele verdadeiramente está, isso é um ato de fé e Deus está de fato mandando a graça. Ah, como que eu posso praticar isso na oração? Tem uma passagem do Evangelho que os apóstolos, agora eu não lembro especificamente qual apóstolo que fala, né? Mas ele fala: Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mais aumentai a minha fé. Isso é uma forma de petição de fé. Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa crer mais ainda na sua presença. Para que eu possa não apenas me limitar aos momentos em que eu estou, por exemplo, na igreja, ou que eu estou rezando, mas para que eu possa o tempo todo me lembrar de ti, para que eu não me afaste da tua presença, né? Eu lembro que eu li uma vez um livro das 3 idades da vida interior. Na verdade, não é que tem duas versões desse livro, né? Tem a versão completa, grandona, e tem a versão menorzinha. Eu li a versão menorzinha. Inclusive, da Teologia da Perfeição Cristã também tem uma versão menorzinha. Mas enfim, o que eu tava falando mesmo? Uma vez eu li esse livro, né, As 3 Idades da Vida Interior, que é de um grande teólogo contemporâneo, né, o Garrigou Lagrange, que acho que no final do livro, se eu não me engano, ele fala de algumas orações, né? E ele fala, né, que quando você está diante do Santíssimo e você vai se despedir do Santíssimo, né, você vai se despedir ali da presença real de Deus ali no caso na Eucaristia,
que você pode falar: ó Senhor, me ajude a permanecer em ti, e que vós também permaneça em mim, né? Ou seja, para a gente buscar constantemente essa presença de Deus dentro da nossa alma, né? Porque isso vai fazer com que a gente tenha uma fé viva, que a gente creia o tempo todo, que a gente não tenha medo diante das dificuldades. A segunda característica que a Santa Elizabeth coloca é uma caridade ardente. Gente, é impossível ter fé sem caridade, tá? Porque se houvesse fé sem caridade, ela não teria um valor santificante, porque a caridade ela é a rainha das virtudes. A caridade, ela sempre está presente, tá? Ela sempre está presente. Então, todas agora eu não lembro que passagem que fala, mas diz que as virtudes elas crescem, né? Como em conjunto, né? E a principal delas é a caridade. Então, em todo ato de virtude está presente a caridade. Então, não tem como a gente ter fé sem a caridade. E a caridade é justamente aquela virtude que vai nos unir intimamente com Deus, tá? O objeto da caridade, né, a finalidade da caridade, ele é direto e imediato, que é o próprio Deus, né? O fim da caridade é o próprio Deus, né? E como eu até comentei anteriormente, a alma ela será tanto mais santa quanto mais próxima ela se aproximar de Deus pelo impulso da caridade, certo? E por isso que o primeiro e o maior mandamento de todos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus, né? Inclusive é o primeiro mandamento, né? Porque ele é o mais importante, né? Tem uma frase de São Bernardo de Claraval que ele fala, né? Que está comentando a respeito do amor de Deus, ele se questiona qual que é a medida do amor. Inclusive, essa é uma frase muito conhecida, né? Ele fala que a medida do amor de Deus é amá-lo sem medidas, é não ter medidas, né? Então, a caridade é uma coisa que ela cresce, gente, constantemente. Não tem em si ali um momento que ela trava, não, ela está sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. E por isso que São Tomás de Aquino ele fala que, ó, quando a caridade não está crescendo, ela está descendo, ela nunca estagna. Ou ela cresce ou ela desce. Então, se a gente não está aumentando o nosso grau de caridade, nós estamos diminuindo ele, através dos nossos pecados veniais, das nossas imperfeições, dos nossos vícios e etc. Certo? E aqui eu queria ler para vocês um, um texto de São João da Cruz. Que ele tira ali são vários trechos, né, que está condensando num ponto, que ele fala assim, e São João da Cruz, ele foi um grande místico também. Uma a pergunta que ele queria responder da vida dele era o que é a contemplação, então ele se aprofundou muito nisso, um santo, assim, com os escritos fantásticos, né? E ele fala assim: ao, entar, ao entardecer da vida, né? Ou seja, ao declinar do dia da nossa vida mortal, tá? No dia que a gente morrer, examinar-te-ão no amor. Ou seja, a caridade, ela vai ser uma espécie de assinatura sobre a qual a gente vai ter que responder. Então, ao entardecer da vida, quando nós morrermos, o que vão examinar na gente? Vão examinar o nosso amor, tá? Devido à importância que isso tem. E aí ele continua: aprende a amar a Deus como Deus quer ser amado, isto é, de todo o coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças. E deixa tua condição. O que seria a condição? A condição é tua condição humana, teus objetivos egoístas, tua maneira puramente natural de conduzir, né? Os seus sonhos materiais. Ah, quero viajar, quero conhecer não sei o quê, quero ter tal coisa, quero ter um carro, quero ter casa, quero ter é, celular, enfim, deixa a tua condição, né? Deixa a tua condição, ele fala. E aí ele diz: o segredo está em fazer todas as coisas por amor. E é interessante porque isso
não significa que para a gente se santificar, a gente deve ingressar numa ordem religiosa de vida contemplativa, para ver longe das terras, das coisas da terra, né? Não, na verdade, isso, dentro da nossa condição, seria um grande erro, tá? A santidade, ela pode, né? E nós somos capazes de alcançá-la em todos os modos de vida, tá? Quando ele fala que deixa a tua condição, né? É, deixa Deus guiar, sabe? Não se preocupa tanto com isso. Não se preocupa se vai ter ou se não vai ter. Que esse não seja a sua principal preocupação, né? Se tiver, glória a Deus, que maravilha. Se não tiver, glória a Deus, que maravilha. Tem pessoas, e isso é Deus quem define, mas tem pessoas que vão ser santas vivendo a pobreza. E tem pessoas que vão ser santas vivendo na riqueza dos bens materiais. Só que a gente tem que ver onde está centrado o nosso coração, para onde o nosso coração está apontando. Tem uma parábola de Jesus que é: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o meu coração está apontando para as coisas da vida, se o meu objetivo é material, eu quero ter tal carro, eu quero ter uma casa, não sei quantos quartos, beleza, eu quero ter um computador muito bom, um celular, tal, tal, e a gente vive para isso, nós estamos apontando a nossa vida, nós não estamos deixando a nossa condição humana, nós estamos vivendo de maneira egoísta, tá pensando na gente, né? Agora, se você tem essas coisas, mas tipo assim, se você não tiver, tá tudo bem, tudo bem, poxa, sei lá, eu quero trocar o carro, preciso de um carro novo, por exemplo, meu carro tá muito antigo, mas se eu não tiver, tá tudo bem, não tem problema. Vai me dar um pouco mais de dor de cabeça, mas aí eu posso utilizar isso, né, como uma forma de agradecer a Deus, né, pelas tribulações da vida, e tá tudo bem, se Deus me der um carro, ótimo, que bom, vou poder ir e vir mais fácil para os lugares, etc. Mas que seja feita conforme a vontade de Deus, né? E por isso que ele fala que o segredo está em fazer todas as coisas por amor. Na primeira aula a gente falou, né? A gente citou e aqui ele cita novamente, né? 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? O segredo está aí. O segredo está em a gente fazer tudo por Deus. E aqui começa a diferença entre os santos e nós, né? Os santos, em todas as situações, eles buscam a glória de Deus, né? Enquanto muitas almas cristãs não sabem encontrar Deus nem sequer na oração, porque as pessoas imaginam que a vida espiritual é uma coisa inacessível, que ela é reservada para um pequeno número de almas que são privilegiadas, né? E sendo que, na verdade, Deus, ele tá mandando a graça para todo mundo. Ele quer que todo mundo se santifique. Só que a gente não para perceber, a gente prefere ficar preso pensando na nossa própria vida, nos próprios objetivos, né? Ou nas dificuldades da vida, nas lamúrias da vida. A gente acaba se perdendo nesse sentido, tá? Um terceiro ponto que a Santa Elizabeth coloca é o recolhimento profundo, tá? E isso, gente, é uma coisa importante. A gente precisa evitar a dissipação da alma. Parar de ficar de forma inútil, se colocando na posição dessas coisas exteriores, né? Um monte de festa, um monte de coisa exterior, de busca externa, né? Não consegue ficar um momento em silêncio, tem que ficar o tempo todo falando com os outros, tem que estar o tempo todo contando as coisas e etc. A gente precisa aprender a se recolher no interior da nossa alma, porque é nesse recolhimento que a gente entra em contato com Deus. É nessa hora que a gente consegue conversar intimamente com Deus. E não adianta falar de temperamento, não, mas eu sou colérico, eu sou mais agitado, não sei o que, eu sou sanguíneo, eu sou disperso, etc. Não vem com essa, porque Santo Inácio também ele era colérico. E um baita de um colérico. Muito, muito maior do que a maioria dos coléricos que falam aí. Porque Santo Inácio fazia, ele arrebentava minha boca do balão. E o cara se forçou. Ele foi lá e usou a força dele, né, a força do colérico, o combustível do colérico dele, para ficar em silêncio e rezar. Claro que assim, ele foi muito ativo durante a sua vida, mas nos momentos de oração, ele usava aquela força dele para se desafiar e ficar ali em oração, recolhido. Sem recolhimento, gente, sem vida de oração, sem trato íntimo com Deus. A gente precisa aprender a se recolher. E se recolher não é se trancar no quarto e ficar ali fechado.
Uma alma recolhida é uma alma que, claro, ela vai ter, assim, ela é menos exterior, então ela fala um pouco menos para fora, coisas para fora. É uma alma que fofoca menos, que faz menos murmúrios, né? Então, como a vida tá difícil. Não acredito que aconteceu isso. Não acredito que aconteceu aquilo. A alma interior, ela guarda isso dentro de si e ela conversa com Deus. E a gente precisa começar a desenvolver dentro de nós esse recolhimento, né? Puxa, às vezes quando vem aquela vontade de reclamar, não sei, que tá apertado as contas, que você não gosta de tal pessoa, etc. Puxa, não, pera. Deixa eu oferecer essa minha vontade para Deus. E não fazer isso. Deixa eu me recolher no meu íntimo, né? Deixa eu tomar cuidado com aquilo que eu tô falando, né? E uma série de coisas. Isso é um recolhimento. E para a gente poder intensificar a vida de Deus dentro de nós, né, essa inabitação da Santíssima Trindade, é necessário que a gente se recolha. É necessário ter uma vida mais recolhida. Você pode ter uma vida ativa recolhida, né? Você fala menos, fala só quando alguém te pergunta, não fica toda hora conversando com as pessoas, né, mas apenas quando algum irmão te demanda. Você toma mais cuidado com as palavras que você faz, com os movimentos, com os gestos, a forma como você anda, a forma como você gesticula. Tudo isso vai fazendo com que você desperte ali um recolhimento maior, um recolhimento interior. Isso é muito importante. E por último, a Santa Elizabeth da Trindade fala dos atos fervorosos de adoração, certo? O que acontece? O recolhimento profundo, ele deve nos impulsionar a praticar com frequência esses fervorosos atos de adoração. Se não está acontecendo isso, é porque o nosso recolhimento não está sendo um recolhimento de fato, a gente está se fechando dentro de nós. E aí, puxa a orelha dos melancólicos e fleumáticos, porque é muito fácil fazer isso com melancólico e fleumático. Ficar ali parado sem fazer nada, ficar parado remoendo as coisas da vida, certo? O verdadeiro recolhimento, ele nos impulsiona a praticar, e com frequência, esses atos de adoração, tá? O que são esses atos de adoração? Aqui a gente poderia dizer que são as jaculatórias, né? Então, por exemplo, aquela que eu comentei anteriormente, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentar em minha fé. Aqui ele cita outras, né, como Glória ao Pai, por exemplo, que a gente recita em algumas orações, o Glória da missa. Olha que interessante, você já parou para pensar quantas vezes você recitou ou cantou o Glória na missa com fervor, um ato fervoroso de adoração? Não estou falando da adoração de levanta os braços, não é isso. Mas com verdadeira, prestando atenção nas palavras, ele reverenciando Jesus naquele momento do glória. Quantas vezes a gente já não fez daí automático? Ele cita aqui também o santo. Quantas vezes a gente não faz o santo de forma automática? E a gente nem, santo, 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 Senhor Deus do universo, e só isso. Mas ali, né, deveria ser, né, o recolhimento deveria nos impulsionar a praticar aquilo, a falar aquelas palavras de uma forma muito fervorosa, né? Então são coisas que a gente precisa começar a questionar. Como que tá? Como que essa vivência de Deus dentro de mim está se dando? Eu estou desenvolvendo uma fé viva, uma fé que busca crer na presença de Deus, que busca temer se afastar dele. Eu estou vivendo uma caridade infusa, né? Uma caridade mais ardente, buscando cada vez mais amar a Deus, sendo o meu único objetivo buscar o amor, buscar a glória de Deus, independente das coisas que eu faça. Eu estou buscando um recolhimento maior no meu dia a dia, não apenas no momento de oração, mas durante o dia, para que eu reclame menos, para que eu faça menos murmuração, para que eu faça menos fofoca, para que eu fale menos da vida alheia, para que eu não conte piadas inúteis. Gente, Deus ele vai julgar nós de tudo que a gente disser, literalmente tudo, né? Literalmente tudo. E o nosso coração fala do que o nosso coração, não, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. É um jargão famoso, porém muito verdadeiro. E como que estão os meus atos de adoração? Eles têm sido fervorosos? Eu tenho de fato adorado a Jesus? Ou eu tenho só, participo da missa ali, recebo a comunhão e é isso aí, fico
2 minutinhos de joelho, já levanto. Quando acaba a missa, eu nem faço ação de graça, eu saio direto correndo porque eu quero conversar com as outras pessoas. Durante o dia eu fico contando um monte de piada, não meço as palavras nas piadas, acabo até contando piadas que não são tão boas, etc. Como que tá a nossa vida? A gente precisa se questionar disso. E o mérito, gente, não está na mera posse dos hábitos, né? De você habitualmente fazer aquilo, mas no exercício, diariamente, na atualização. É a mesma coisa. Você está em estado de graça. O estado de graça, ele é um hábito, é constante. Você constantemente está em estado de graça. Não é isso que vai te santificar. O fato de você estar em estado de graça, não é isso que vai te santificar. Mas é o exercício, é o esforço, o empenho, a sese que você coloca em se esforçar para rezar, em se esforçar para ser mais justo, em se esforçar para praticar mais as virtudes, em se esforçar para se sacrificar. Aí que tá o mérito. E cada novo aumento da graça santificante, cada vez que Deus manda a graça, a gente corresponde a ela, Deus, ele de uma forma nova se faz presente dentro de nós. Porque cada vez vai ficando mais profundo, vai ficando cada vez mais intenso, né? E não importa, gente, o que vocês vão fazer, mas que sejam cada vez mais intensos esses atos, para que a gente possa de forma mais constante estar na presença de Deus. Puxa, eu vou lavar uma louça, mas eu vou lavar uma louça buscando amar a Deus, como se eu estivesse lavando a louça que Jesus usou. Jesus usou aquelas panelas, Jesus comeu naquele prato e eu vou lavar aquele prato que foi tocado pelo Cristo. Como que eu vou lavar esse prato? Eu vou lavar de qualquer jeito? Não. Eu vou lavar da melhor maneira possível, com o maior amor possível que eu tiver. Puxa, eu vou trabalhar, estou trabalhando, um exemplo, um prestador de serviço, por exemplo, puxa, estou prestando um serviço para Jesus. Então deixa eu me esforçar para fazer o máximo. Esse cliente que está aí diante de mim é o próprio Jesus ali diante de mim, então deixa eu me esforçar para atender bem ele. Como se eu estivesse falando com Jesus. E mesmo que essa pessoa, ela cuspa em mim, ela fale mal, ela não me aceite bem, mas calma, Jesus na cruz, ele também foi tratado dessa forma em nenhum momento. Ele levantou a voz, ele brigou com alguém, ele xingou alguém. Não fez nada, ele só simplesmente aceitou como uma ovelha muda. Então deixa eu aceitar isso também. Deixa eu aceitar essa dificuldade que o meu irmão pode estar passando, por isso que ele está descontando em mim, ou essa fraqueza que ele tem, esse defeito. Deixa eu suportar isso. E essas coisas vão fazendo, gente, essa lembrança constante, né, de que a gente tem que lutar por isso, vai fazendo com que a gente constantemente vá crescer na caridade dentro de nós, que a gente vai ficando cada vez de fato mais íntimo de Deus, vai ficando mais amigo dele, né? Amigo é aquela pessoa que a gente gosta das mesmas coisas, a gente comunga dos mesmos valores, a gente odeia as mesmas coisas, né? Isso que é um verdadeiro amigo, né? Ele fica sempre disposto também a nos ajudar e a gente também disposto a nos ajudar. E é isso que Deus quer viver conosco. É isso que Deus busca viver conosco, né? Só que a gente é distraído. A gente se esquece de Deus. A gente se esquece. Porque a gente está preso. A gente, né, como São João da Cruz diz, a gente não deixou a nossa condição. A gente não é capaz de deixar a nossa condição. Porque a gente acaba, né, que por infelicidade, por haver também o nosso lado carnal, a gente acaba amando as coisas aqui da terra. A gente gosta do conforto. A gente gosta de possuir os bens, a gente gosta de novidade, a gente gosta de comprar coisas, a gente gosta de uma série de coisas. Mas a gente está apontando nosso coração para o lugar errado. A gente está apontando nosso coração para o lugar errado, a gente precisa apontar nosso coração para Deus. Se eu tiver algo, amém, obrigado, Senhor. Se o Senhor quiser me dar um conforto, obrigado, agradeço. Uma casa para morar, uma cama para dormir, etc. Muito obrigado. Mas se não tiver também, tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou ver conforme a condição que Deus quer para mim. Tá certo? Bom, gente, então, em relação a esse segundo princípio, né, fundamental da perfeição cristã, a inabitação de Deus dentro de nós, né, a Santíssima Trindade, é importante a gente saber disso, né, e a gente começar a tomar esse cuidado interno, de que nós de fato somos templos de Deus, e que a gente tem que zelar por isso, a gente tem que zelar pela nossa vida, pela nossa alma,
Porque Deus, ele está dentro de nós, estamos em estado de graça, Deus está dentro de nós, ele habita dentro de nós, tá? E é isso, gente. Alguém quer, deixa eu abrir aqui os microfones, alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, vocês são sempre bem tímidos. Ah, vi sua mensagem aqui agora, Juliana, sem problema. Ela falou que tá no meio da Fernão Dias. Então, toma cuidado aí na estrada. Perfeito, gente. Vocês entenderam também como que tá sendo as aulas? Vocês estão conseguindo compreender? Sei que tá muito difícil, tá teológico demais. A gente tá tentando trazer o mais prático possível, para justamente poder facilitar a compreensão, né? Para que não seja um peso teológico, né? Que não seja um peso teológico para as pessoas dizerem, não entendo porque eu não entendo de filosofia, porque eu não entendo forma substancial e não sei o que, e teoria de não sei o que, não. A gente quer justamente facilitar isso para que seja o mais compreensível possível. Ó, o pessoal, tá todo mundo viajando hoje. Estão viajando para o Dia das Mães. Ótimo, então, gente. Perfeito. Vamos então rezar uma Ave Maria para a gente poder finalizar e também agradecer a Virgem Maria, né, por nos trazer até aqui, né? É ela que vai nos encaminhando pela vida, ela que vai nos ajudando a estar cada vez mais próximo de Deus, e ela é uma grande intercessora, né? Uma grande intercessora mesmo. Então, vamos rezar para a gente poder finalizar e agradecer a Deus por mais um dia aí de encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado então. Fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.